Graça e paz, meus queridos. Estamos mais uma vez dando início e eu pretendo terminar o capítulo 13 nesse último vídeo, para não ficar com muitos vídeos em um só tema. Nós terminamos o último vídeo falando acerca da ferida de morte que haverá na cabeça da primeira besta e que o mundo vai se maravilhar por causa da cura que vai haver tão espetacular na cabeça do anticristo, na cabeça da primeira besta. Quando você vai pesquisar sobre isso, acerca dessa interpretação, alguns dão a interpretação simbólica e figurada, né? Dizendo que isso está se referindo ao catolicismo, quando em 1700 alguma coisa perdeu o poder estatal que havia e só retornou esse poder em 1929. Né? Eu particularmente acredito que não. Eu acredito que na Bíblia 99% é literal. Né? Poucas coisas são figuradas dentro da palavra de Deus. Eu acredito que essa ferida de morte vai ser uma ferida literal, ou seja, o anticristo ele vai ser ferido de morte na cabeça. Ou vai haver um câncer, né, ou vai haver um atentado com relação à primeira besta, com relação ao falso profeta. Até esse atentado, ele ainda não é o anticristo. Até esse atentado, ele ainda não se revelou como anticristo. Depois que houver o atentado e a cura espetacular, é que ele vai vir à tona como a primeira besta, como o grande líder mundial. Mas por que é curioso essa parte da primeira besta? Porque se você for analisar, você vai perceber o seguinte: há bem pouco tempo, um papa famosíssimo foi canonizado, João Paulo II. Ele foi canonizado, né, porque ele fez duas curas, né, em tese espetaculares. E foram duas curas exatamente aonde? Na cabeça de duas fiéis do catolicismo, de duas pessoas do catolicismo. A Igreja Católica, eles têm por hábito canonizar pessoas que fazem milagres específicos, né? Você vê, por exemplo, Santo Expeditos, que é aquele que resolve problemas de causas impossíveis, e por aí vai. O Papa João Paulo II ele foi canonizado como alguém que tem o poder, que tem a capacidade, né, de curar coisas na cabeça, doença, ferimento a bala ou coisa parecida. E ao meu ver, quando isso acontecer, né, porque escuta bem uma coisa, tá havendo essa revolução toda na Igreja Católica, conservadores contra progressista, no período em que houve a renúncia, em que estava vendo a renúncia, eu vi, ninguém me contou, eu vi a Globo News fazendo uma entrevista com o chefe do Vaticano, dizendo que temia pela integridade física do Bento XVI, porque eles estavam vendo que Bento XVI poderia sofrer um atentado. E agora tem a questão do Papa Francisco fazendo essa revolução toda, não é? Quer dizer, o cenário para uma crise interna dentro do Vaticano está se instalando. Né? O Papa Francisco já tirou o poder da mão de muita gente acerca do banco do Vaticano, isso contrariou muita gente. Né? Quer dizer, existe essa questão da corrupção lá dentro, do dinheiro, do lobby gay e tal, e aquela coisa toda. Então isso pode, eu não estou afirmando, né? Isso pode vir a criar uma desestabilização tão grande, né, que pode acontecer qualquer coisa, dentre eles um atentado.
E esse atentado, assim como João Paulo II, né, sofreu um atentado, só que isso foi com relação a um componente do muçulmano, quer dizer, alguém do islamismo tentou matar o Papa João Paulo II. Nesse, se acontecer, vai ser algo interno. Então, pode haver uma ferida de morte na cabeça, em que o Papa Bento XVI vai ser dado como morto. Sabe aquela história, aquele negócio que a gente escuta muito, de morte cerebral? A comunidade católica vai orar, vai jejuar, vai pedir para João Paulo II, que é o Papa que tem a especialidade de curar feridas na cabeça, e ele milagrosamente será curado depois dos médicos terem diagnosticado morte cerebral. Aí vai ser algo inédito, porque nunca se viu, ou se viu uma ou duas vezes, alguém cujos médicos autenticou, né, a morte cerebral vir à tona. Por isso que o mundo vai se maravilhar, né, por causa disso. E aí o que vão acontecer? Vão adorar a primeira besta por causa disso. Agora, pois, como é que vai ser Bento XVI? O camarada está com 90 anos, né? Ele quase não se aguenta em pé, né? Para ele falar é uma dificuldade. Como é que vai ser ele? Não pode ser ele. Muitos teólogos acreditam que pela primeira vez Satanás vai possuir alguém, porque ele não possui ninguém. Quem possui são os seus demônios, são os seus agentes. Mas como restará pouco tempo a ele para governar a terra, o que vai acontecer? Ele vai entrar na primeira besta, ele vai entrar, porque vai estar morto, e ele vai vir à vida, e esse homem de 90, 100, seja lá quantos anos tiver, vai parecer um garotão, porque vai estar possuído, né, por um ser muito poderoso. E a partir daí, né, o mundo inteiro vai ser enganado de tal forma, né, porque os demônios, que são agentes de Satanás, vão estar dominando toda a humanidade naquela época. Vai haver uma suposta paz de 3 anos e meio, como nunca houve antes. Vai haver uma aliança com o Oriente Médio, né? Quer dizer, os conflitos ali acabarão, se encerrarão, né? E coisas tremendas, né, irão acontecer, e depois a aliança vai ser quebrada, e a Bíblia diz que pelo menos 2/3 da população mundial será massacrada. Ou seja, se na época existir 7 bilhões, né, só irá restar de 2 a 3 bilhões de pessoas no planeta Terra, né? Até que a Bíblia diz que aqueles dias serão abreviados, né? Porque se não fosse abreviados, nenhuma alma iria se salvar, ou seja, ninguém iria ficar vivo para contar a história. Eu particularmente acredito, e isso é uma tese, eu não estou afirmando nada, eu particularmente acredito que essa abreviação está falando dos 7 anos, né? As bodas do Cordeiro vai estar rolando lá no céu. Só que a questão que vai estar tão crítica, que o próprio Jesus, ele vai interromper as suas bodas, né, nos 4 anos ou nos 5 anos, não vai chegar aos 7 anos para vir, né, amarrar Satanás, né, jogar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, né, e aí reinar por 1000 anos. Para terminar, eu tentei entender, porque eu ficava muito encafifado acerca da questão do mar e da terra, né? Porque a Bíblia fala acerca do mar. Mar significa muita gente, muitos povos, muitas pessoas. Então, quando a Bíblia fala assim, e a besta que saiu do mar, ele está falando, e a besta que veio de uma multidão, de muitos povos. Mas e a besta que saiu da terra? A Bíblia não fala o que significa terra. Eu tentei pesquisar de diversas formas e não consegui achar nada. Eu entendi o seguinte, que se mar significa muita gente, terra significa povos e gente. Só que em menor quantidade, porque mar, se você for comparar a nível
geográfico, você vai ver que o nosso planeta tem muito mais água, tem muito mais mar, oceano, do que terra. E aí eu fui pesquisar a origem, né, aonde Bento XVI nasceu e aonde o Papa Francisco nasceu. Bento XVI nasceu na Alemanha e o Papa Francisco nasceu na Argentina. A quantidade de habitantes da Alemanha é 2 vezes maior do que a quantidade de habitantes da Argentina. Ou seja, enquanto a Alemanha tem 80 milhões de habitantes, a Argentina tem 40 milhões. Ou seja, aparentemente converge a interpretação que eu estou tendo acerca disso. Quero finalizar dizendo o seguinte: você que está ouvindo e você que vai ouvir esse estudo, se você for comentar acerca disso com alguém, não diga assim: o anticristo vai ser Bento XVI, o anticristo vai ser o Papa Francisco. Eu não estou falando assim diz o Senhor, eu estou apenas dando uma interpretação. Pode ser e pode não ser, não é? Exatamente para a gente ter o cuidado de transmitir algo que é 100% verdadeiro. Aquilo que é tese tem que ficar na tese. Aquilo que é revelação tem que ser revelação, não é? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nos próximos estudos estaremos falando sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse. Graça e paz e amém.